Sawadee krap, sabay di mai, prajaway pon, pom sabay sabay, pon put pasatay nit noi, tewa put pasatayak mak mak. Amém? Então, eu disse que nós estamos precisando de um missionário num campo fechado que corre risco de vida. Os irmãos que me disseram amém, pode me procurar no final do culto para a gente providenciar o envio para o campo. Eu cumprimentei vocês com um cumprimento tipicamente tailandês. Eles se cumprimentam com a mão. Quando uma pessoa, existe uma espécie de hierarquia já no cumprimento. Quando você cumprimenta uma outra pessoa, quando você é mais novo, você deve respeito à pessoa mais velha. A mão é espalmada abaixo do queixo. Quando você é mais novo, você tem que curvar o corpo para o mais velho. O mais velho se mantém em pé e recebe o cumprimento. Quando você cumprimenta, por exemplo, uma autoridade, lá é um país budista, 95% da população é budista, um monge, por exemplo, a mão já não é mais espalmada na altura do queixo, mas a mão agora é na frente do rosto. E você cumprimenta, Sawadee krap. Lá é um país que tem a monarquia. Quando a comitiva real passa na frente com o rei, eles se ajoelham no chão, a mão não é mais na altura do queixo, nem na frente do rosto, mas a mão é em cima da cabeça e eles encostam o rosto no chão. E se você for na Tailândia, eu te aconselho a respeitar algumas coisas da cultura. Por exemplo, eles respeitam muito o rei, toda nota e toda moeda tem a figura do rei, toda nota de todo valor tem a figura do rei. Se uma nota cai no chão, uma moeda, e você pisa em cima dessa nota ou da moeda, e desrespeito à figura do rei, você pode ser preso. Então, cumprimentei vocês, Sawadee krap, sabai demais, como é que vocês estão? Falei, pom sabai sabai, prajaway pon, Deus abençoe vocês. E eu disse, pom put pasatay nit noi, tewa put pasatay yak mak mak. Eu falei que eu falo um pouco de tailandês e que falar tailandês é muito difícil. Então, não falei nada sobre mandar ninguém para o campo, então os irmãos podem ficar tranquilos. Eu sou missionário da Junta de Missões Mundiais, eu e minha família, minha esposa. Nós servimos no Sudeste Asiático durante 9 anos, nós voltamos por um período sabático, eu vou explicar um pouco disso para vocês, e agora nós estamos retornando para o campo de novo. O tema da campanha desse ano é no poder do Espírito, vamos completar a missão. No poder do Espírito, vamos completar a missão. Mas por que completar a missão? Que missão é essa que precisa de ser terminada? Que missão é essa que não foi terminada? E o texto é justamente esse, o versículo é esse, Atos capítulo 1, verso 8. É um texto muito conhecido, se os irmãos quiserem abrir as Bíblias, Atos 1, 8. E diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mais uma vez, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se eu te perguntasse essa noite, Deus te chamou, eu pensaria que a resposta é sim, Deus te chamou. Mas você tem um chamado? Eu pensaria que a resposta é não, você não tem um chamado. Porque ter dá a percepção de que pode se perder. Quando eu tenho alguma coisa, me parece que essa coisa é transitória. E o poder que nós recebemos do Espírito Santo é para nós sermos testemunhas. O texto fala, vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas. Vocês não podem ser as minhas, talvez vocês serão. Vocês são as testemunhas. Não existe um crente, sequer na face da terra, que não testemunhe de Jesus. Nós não temos um chamado, nós somos o chamado. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito, e isso agora no nosso novo nascimento é parte de quem nós somos. Não há divisão
entre quem nós somos e aquilo que Deus nos deu e aquilo que Deus nos comissionou. Mas por que a ideia de alguma coisa que tem que terminar? Por que a ideia de alguma coisa que tem que terminar? Quando Jesus fala as suas últimas palavras para os seus discípulos, lá no capítulo 28, no verso 18, 19 e 20, é um texto bem conhecido do livro de Mateus, diz assim: então Jesus se aproximou deles, dos discípulos, e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. É interessante que sempre eu vejo a seguinte frase nos posts do Instagram ou nos posts do Facebook: Jesus está voltando. Sempre diante de um desastre natural, diante de um terremoto, sempre essa frase aparece: Jesus está voltando. Não, agora Jesus volta. Mas se eu te perguntasse essa noite, quando Jesus vai voltar? Você poderia me dizer quando Jesus vai voltar? Se você não sabe, eu gostaria de te dar a resposta. A resposta está no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso de número 14. Mateus 24, no verso de número 14. Eu vou ler e vocês completam o final do versículo para mim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho de todas as nações. Então, mais uma vez, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo com testemunho de todas as nações. Então, quando é que Jesus vai voltar? Quando o evangelho for pregado em testemunho de todas as nações. E de quem é essa responsabilidade? É nossa. Todas as vezes que você pensar na frase Jesus está voltando, saiba que você é diretamente responsável por aquilo que você pensou. Hoje nós somos mais de 7.000 povos não alcançados espalhados pelo mundo. Se toda a igreja mundial se concentrasse na evangelização dos povos, até 2033, que completa 2.000 anos que nós recebemos essa missão de Jesus, essa missão poderia ser completa. E eu me pergunto, o que nós estamos fazendo? O que nós fizemos durante esse tempo todo, esse quase 2.000 anos, que nós não completamos essa missão? Eu trouxe um testemunho do campo, e eu queria usar esse testemunho para que vocês entendessem a dinâmica de uma família missionária. E é muito importante que quando eu comece a falar das coisas que acontecem no campo, eu diga uma coisa para vocês. Eu não quero sair daqui dessa noite e você tendo a percepção que missionário enfrenta sofrimento e que decidir a sua vida por um campo missionário é decidir a sua vida por um momento de sofrimento na sua vida que vai durar durante o tempo que você estiver no campo. Eu tive experiências maravilhosas. Se eu pudesse quantificar o quanto eu tive dificuldades, talvez seria 1% do todo o tempo que eu tive no campo missionário. E outra coisa, não existe diferença nenhuma entre eu e você. Nós somos comissionados de igual forma, cada um tem a sua função e o seu papel dentro do corpo de Cristo, mas nós fazemos parte dessa mesma tarefa, desse mesmo caminho. Eu trouxe uma foto da minha família. Vamos ver aqui, isso aí. Se não funcionar, eu vou pedir para passar em cima. Acho que não vai funcionar. Isso, eu trouxe uma foto da minha família para vocês. Começando do lado direito de vocês para o lado esquerdo. A mais nova é minha filha Sofia. A Sofia está com 20 anos agora. Esse é o motivo da nossa volta do campo. Os nossos filhos entraram em período universitário e a gente sentou então e a gente tinha que decidir entre voltar com os 3 filhos ou continuar no campo. E quando a gente sentou, eu e minha esposa, a decisão foi rápida, porque a nossa família é mais importante do que o nosso ministério. E a gente então decidiu voltar para que os meninos fizessem faculdade. Então a gente volta com essa intenção da readaptação dos nossos filhos à nossa cultura. Sua filha está com 20 anos, está no último ano de nutrição, está fazendo o TCC já. O Gabriel, do lado da Sofia, é minha esposa. Não vou falar a idade dela porque ela está assistindo. Te amo, meu amor, um beijo.
Do lado da minha esposa é o Gabriel está com 22 anos, o Gabriel está no último ano de psicologia, também está fazendo o TCC, e a Júlia faz letras em língua inglesa, é coordenadora de uma escola de inglês na minha cidade. E eu me lembro que quando a gente chegou no campo, a gente foi primeiro para a Malásia, nós fomos para o Sudeste Asiático. Nós fomos para a Malásia. A Malásia é um país muçulmano. Um país muçulmano é um país onde a lei é a Sharia. A Sharia é o código litigioso baseado no Alcorão. Assim como nós temos a Bíblia, os muçulmanos têm o Alcorão, que foi uma profecia através de Mohammed, do profeta Maomé, que foi dada por Alá. Então, um país que tem a Sharia tem como seu código de regras e de leis o Alcorão. E esse foi o país. Imagina só, uma família de goianos, do estado de Goiás, desembarcando num país muçulmano com 3 crianças de 6, 7, 8, 9 anos. E eu me lembro que os primeiros 2 meses foram os meses mais difíceis da nossa permanência no campo, de toda a minha vida ministerial. É um tempo de adaptação, um tempo onde se acostuma com outro fuso horário, e nós matriculamos os nossos filhos numa escola local, e a escola funcionava das 8 da manhã até as 3, 4 horas da tarde, e eu e a minha esposa também estudávamos o idioma em tempo integral. Eu me lembro que os 2 meses a gente estava muito cansado fisicamente, emocionalmente. Dentro desses 2 meses, um dia o meu telefone tocou. Era o diretor da escola dos meus filhos, e ele disse o seguinte: Mr. Siqueira, eu preciso que você venha na escola com urgência, porque aconteceu algo com seus filhos. Eu, com o coração e com a cabeça de um pai brasileiro, eu pensei, o diretor no Brasil nunca liga para ninguém se não tivesse acontecido alguma coisa séria. E eu fiquei com isso, eu fui correndo para a escola, estacionei o meu carro na porta da escola, e tinha um corredor assim que dava acesso ao prédio que ficava no fundo, não tinha ninguém, não tinha terminado a aula. Assim que eu estacionei o carro, os meus filhos estavam do lado de fora do prédio, eu mal desci do carro, eles me viram, eles largaram as mochilas no chão, e eles correram pelo corredor em minha direção. Eu mal subi na calçada, os 3 estavam abraçados em volta do meu corpo. Eles eram muito pequenos, eles estavam chorando, e eu fiquei assustado com a situação, porque os 3 estavam chorando, e eles estavam chorando, e eles soluçavam enquanto eles choravam, e eu perguntando o que foi que aconteceu, e eles não conseguiam falar, porque eu não sei se você já teve, aconteceu isso com você, de ver uma criança querendo contar o que foi, e ela não consegue, porque o soluço não deixa ela o choro e o soluço não deixa, e eu ficando preocupado, eu disse, o que foi que aconteceu, e eles abraçados comigo. E o meu filho Gabriel levantou a cabeça e olhou para mim e disse: papai, você não tinha o direito de ter feito isso com a gente. Você tirou a gente da nossa casa, de perto dos nossos amigos, da nossa escola. E ele falava isso, e soluçava e chorava. E eu coloquei os meninos dentro do carro, e eu fui em direção ao prédio onde a gente morava. Eu coloquei eles no elevador, e eu sentei num banco de cimento que tinha do lado de fora do prédio. E eu comecei a chorar, eu comecei a falar com Deus, e a mesma frase que o Gabriel me disse, eu repeti para Deus. Eu falei: Senhor, o Senhor não tinha o direito de ter feito isso. Enquanto eu estava sentado ali, eu comecei a orar, e eu me lembrei do culto de envio, eu me lembrei do dia que a igreja estava me enviando para o campo missionário, eu me lembrei da minha família na frente da igreja, a liderança em volta da minha família, com a mão estendida, a gente de joelho. Eu me lembrei do conteúdo da oração, eu consegui sentir o cheiro daquele ambiente naquele dia. Eu me lembrei dos abraços que eu recebi, eu comecei a me lembrar da igreja. Eu peguei o meu telefone e eu comecei a ligar para algumas pessoas que oravam pela vida da minha família. Eu comecei a pedir a oração para os meus filhos e para a minha família. Exatamente 6 meses depois desse dia, 6 meses depois desse dia, o meu telefone tocou de novo. Era o diretor da escola. E ele disse o seguinte: Mr. Siqueira, amanhã vai ter um evento na escola, e é muito importante que você esteja presente com a sua família. Eu não sabia o que era, depois eu fiquei sabendo que era uma formatura, e eu cheguei, era um auditório muito grande, talvez 600 pessoas, estava toda a comunidade escolar, estava os alunos de todas as séries, estavam os professores, os coordenadores, o diretor. E eu sentei com a minha família no meio do auditório e tal, enquanto acontecia o evento. E no meio do evento, o diretor foi até o palco, pegou o microfone e disse: eu gostaria de chamar ao palco a aluna Sofia Lima Siqueira. E essa foto que vocês vão ver, essa próxima foto que vocês vão ver aqui.
Depois de 6 meses, que eu tinha ido buscar os meus filhos chorando, desesperados na porta da escola, eu volto na mesma escola, e a minha filha está sendo premiada diante de toda a comunidade escolar com um prêmio chamado Community Service, serviço comunitário. A Sofia, nesses 6 meses, passou a ser a criança que mais ajudava a comunidade escolar. A Sofia terminava a tarefinha dela e saía ajudando outras professoras com crianças menores para aprender o idioma. Me lembro de chegar um dia na hora do recreio e ver os meus 3 filhos brasileiros ensinando uma brincadeira brasileira no idioma daquelas crianças. Ali eu percebi o que significa fazer parte de uma família. Ali eu percebi qual é o valor que a oração tem. Ali eu percebi o quanto nós somos responsáveis uns pelos outros. Jesus estava em um certo lugar e alguém chegou e disse: Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. Jesus disse: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus leva a percepção de família a outro nível. O traficante vende droga para cuidar dos seus filhos. Pessoas nos 4 cantos do mundo têm a mesma sensação que você tem de preservação da família, independente da religião que ela seja. Mas a proposta que Jesus traz, a proposta que Deus traz, é que essa percepção de família seja alargada. Um só povo, um só Deus. E eu me lembro que depois que a gente passou esse período de adaptação, eu percebi que minha família estava ficando adaptada, e eu falei para Deus: Senhor, eu preciso de um projeto, eu preciso de acontecer alguma coisa. Eu comecei a orar, e Deus me deu o meu primeiro projeto. Pode passar a próxima foto. E eu queria mostrar essa foto para mostrar como eu comecei a trabalhar no campo. E antes dessa foto é preciso que eu diga uma coisa também. Às vezes nós recebemos muitas informações sobre religiões, e as informações que a gente recebe geralmente são picadas, e essas informações, elas se propagam, e a gente costuma montar uma mentalidade de quem são os outros a partir dessas informações que a gente recebe. Muçulmanos são pessoas normais que têm as suas famílias. Uma pequena parcela dos muçulmanos são radicais do seu comportamento e fazem coisas que não deveriam fazer. Ainda assim, o nosso sentimento deve ser de compaixão. Ainda assim, o nosso sentimento deve ser de amor. Ainda assim, a gente deve olhar com graça para a vida dessas pessoas. Esse é um mapa que se chama Apostasy Law, mapa da apostasia. Esse mapa mostra as penalidades que alguns muçulmanos recebem nos países que eles moram e que tem a Sharia, que é a lei do Islã. Então, esse mais vermelho é death penalty, pena de morte. Um pouco mais vinho aí, prisão, perde a guarda dos filhos. Eu já conheci família que a mãe era crente e que o filho era crente, mas a mãe não sabia que o filho era crente, nem o filho sabia que a mãe era crente. Eles continuavam frequentando a mesquita para não perder o relacionamento familiar, e eles não sabiam, às vezes era tão escondido os lugares que eles frequentavam, que ninguém sabia que eles frequentavam. E o por último ali, converter um muçulmano é crime. E o país onde eu estava, Malásia, que fica do lado de lá, se eu perguntasse assim para vocês, qual é o maior país muçulmano da Terra? Eu acho que viria na cabeça de todo mundo o Oriente Médio, mas isso não é verdade. O maior país muçulmano da Terra é da Indonésia, e fica no Sudeste Asiático, e é vizinho da Malásia. Eu comecei a orar a Deus, e eu sou formado em teologia e educação física. Veja que é um país que não dá para você chegar com os folhetos no bolso e dizer: olha, Jesus te ama, a pena é 2 anos de cadeia. Então a gente tem uma plataforma de visto. Então o que eu faço para ter o meu visto? Eu sou treinador de futebol. Eu era o head coach de uma escola de futebol, e eu era aceito na comunidade por isso. Eu frequentava, eu ia em lugar que os políticos me convidavam. O filho do ministro treinava na escola onde eu era treinador. Então minha navegabilidade na cultura era extensa e tremenda. Meu nome saía no jornal, e isso que me fazia com que eu ficasse no país. E eu tive uma ideia. Eu conheci um grupo de muçulmanos que estudavam comigo, e eu pensei assim: o futebol é o caminho para eu começar o meu primeiro projeto. Pode passar a próxima foto. Então Deus me deu muçulmanos, todos de países muçulmanos e árabes.
Obrigado, viu, Júnior? Vou fazer um teste aqui, Júnior. Olha, Júnior, vou comprar um Samsung para mim. Deus me deu um projeto com muçulmanos de países árabes. Eu não sei se você sabe, mas existe uma diferença entre árabe e muçulmano. Talvez você saiba, mas se você não sabe, eu vou te explicar. Árabe é etnia. Árabe tem a ver com língua, com costumes. Muçulmano é religião, Islã é uma religião, e muçulmano é o praticante do Islã. Então, nem todo árabe é muçulmano. Muitos árabes são cristãos também. Se a gente pudesse comparar alguma coisa que a gente tem no Brasil, os ciganos, por exemplo, têm o seu próprio costume, guardando as devidas proporções, mas têm o seu próprio costume, o seu próprio jeito de ser. Mas todos eles eram jovens de países árabes e muçulmanos. Eles têm muito intercâmbio entre os países muçulmanos, para que esses jovens aprendam muita coisa e eles possam crescer em tudo que eles fazem. E eu então convidei esses jovens para jogar futebol comigo. Eu aluguei uma quadra de futsal na quinta-feira e disse assim para eles: olha, quinta-feira eu chamei um outro jogador profissional de futebol e a gente queria jogar com vocês. Quando eu cheguei lá na quinta-feira, estavam todos lá, todos. Nós jogamos futebol naquele dia, eu falei: olha, na próxima quinta tem de novo. Na próxima eles estavam lá, próxima, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Eu falei: Senhor, é isso, e comecei a incomodar Deus e pensar numa estratégia. Eu poderia falar que eu era cristão, mas eu não poderia convencer, não poderia converter eles ao cristianismo, mas eles sabiam que eu era cristão. E eu me lembro que numa quinta-feira, depois de alguns meses já de envolvimento, de relacionamento, de sair para comer junto e de frequentar os lugares, a gente tinha acabado de jogar bola, eles estavam sentados no chão, eu fui beber água. Quando eu voltei, o mais velho deles se levantou e veio na minha direção. E eles respeitam muito os mais velhos, como acontecia uns 30 anos atrás, mais ou menos, aqui no Brasil. O mais velho levantou, veio na minha direção, estendeu a mão e falou assim: Jorge, amanhã é sexta-feira, é dia da gente ir na mesquita. Você gostaria de ir na mesquita com a gente? Eu não sei se você me entende, me veio um sentimento de espécie de graças a Deus com Deus me livre, ao mesmo tempo. Eu falei assim: Senhor, não precisava de ser tanto. E enquanto ele estava com a mão estendida, numa fração de segundo eu me recordei de uma coisa: eu sou goiano. E lá em Goiás, todas as vezes que uma pessoa te convida para ir na casa dela, ela abre um precedente muito grande para você convidá-la para ir na sua casa também. E eu pensei assim: se ele está me convidando para ir na casa dele, eu vou convidar ele para ir na minha casa. E eu estendi a mão e apertei a mão dele e falei assim: eu vou na mesquita com vocês. Se eu for na mesquita com vocês, vocês vão na igreja cristã comigo? Ele falou assim: se você for na mesquita, a gente vai na igreja com vocês. Com você. Eu fui para casa agradecendo a Deus, e louvando e dando graça. Imagina só quantos missionários que você conhece que escreveu uma carta missionária assim: bom, essa semana levei um grupo de muçulmanos na igreja. Eu pensei assim: nossa, mas que maravilha. Fui para casa. No caminho, como um bom missionário, eu passei na porta de uma loja que vendia artigos muçulmanos e árabes. E eu pensei assim: melhor do que ir na casa deles é chegar vestido igual a eles. E essa foto que vocês têm aí, quando eles me viram vestido igual a eles, imagina a alegria. Esses meninos árabes, eles têm uma dancinha, eles começaram a dançar. Jorge, vem aqui, você está a cara do meu tio que é beduíno, que trabalha com camelo no deserto. Minha tia não vai acreditar. Se você olhar para a foto, eu realmente me pareço muito com eles. E foi um dos dias mais maravilhosos que eu já tive no campo missionário. Eu entrei dentro da mesquita, lá eles não têm bancos nem cadeiras como nós temos, eles não têm música como nós temos, eles se sentam no chão, eles se ajoelham. Enquanto eles estavam ali ajoelhados, falando com Alá, eu falava com Deus em nome de Jesus, para que eu entendesse aquela dimensão. Só que aconteceu uma coisa inusitada. Se passou os dias e eu me esqueci completamente do compromisso que eu tinha feito de levá-los na igreja. Um domingo de manhã meu telefone tocou. Era o Ali. O Ali, esse jovem está com a mão no peito. O Ali mora em Jeddah. Jeddah fica a 200 quilômetros de Meca, na Arábia Saudita. Meca é a cidade sagrada do Islã. Se você é muçulmano e não fizer peregrinação a Meca, você não entra no paraíso. Então, imagina só, um muçulmano
da Arábia Saudita ligando para um missionário cristão. Eles não sabiam que era missionário. Mas ele me ligou e me disse assim, no domingo de manhã: Jorge, então, você prometeu de levar a gente na igreja. A gente está aqui te esperando. Você não vai vir? Eu pensei, meu Deus, peguei o telefone e tal, e peguei o carro. Depois no carro eu peguei meu telefone e liguei para o pastor. Foi a primeira vez que eu vejo um pastor triste porque você está levando convidado na igreja. Eu falei: pastor, lá é a pena já de 2 anos de cadeia para o pastor se muçulmanos estiverem dentro da igreja. Eu falei assim: pastor, estou levando um grupo de muçulmanos na igreja. Até Deus ele pôs no meio. Ele falou: meu Deus, Jorge, você não está fazendo isso não. Eu falei: não, pastor, eu estou fazendo, eu já estou buscando. Ele falou: não, faz o seguinte, você chega depois que o culto começar, você senta lá atrás e você vai embora antes do culto acabar. Eu falei: não, isso aí dá para fazer. E aí essa foto é a gente dentro do culto, está ali o Ali, está ali a Safia, que é a esposa do Ali. Eu trouxe uma foto aqui do casamento do Ali, só para vocês não pensarem que o Ali não é muçulmano. Quando o Ali me mandou essa foto, eu não conhecia muito da cultura árabe, ele me mandou essa foto e disse assim: Jorge, olha a foto do meu casamento. Eu falei assim: ué, Ali, mas só tem homem? Aí ele falou assim: não, é isso, a festa dos homens é num lugar e a festa das mulheres é em outro lugar. O noivo só conhece a noiva depois do casamento. O esposo só conhece a esposa depois do casamento. Até aí eu pensei, está melhor do que a gente, porque aqui a gente não conhece as nossas nem depois do casamento. Aí eu pensei assim, nessa parte aí eu estou achando que está melhor. Essa é minha esposa desenvolveu um trabalho com as mulheres muçulmanas. Esse ela está fazendo um chá de bebê para a esposa do Ali. Quando as mulheres muçulmanas chegavam na minha casa, eu não podia estar lá. Elas não ficam no mesmo ambiente, dependendo do país e da cultura. Você não olha no olho de uma mulher muçulmana, você não pega nas mãos de uma mulher muçulmana, você não cumprimenta pegando na mão. Se você for conversar com uma mulher muçulmana, tem que ser na presença do marido. Se você fizer uma pergunta para ela, ela olha para o marido para ver se ela pode responder. E o Ali me perguntou: e no Brasil, como é que é, Jorge? Eu falei: é desse jeito, só que ao contrário. A gente só conversa com outra mulher se a nossa mulher estiver presente. Se fizer alguma pergunta, a gente olha para ver se pode responder. Essa é a foto do chá de bebê que a gente fez, que ela fez para Safia. E esse é o motivo da nossa saída da Malásia. Esse jornal é um jornal de circulação nacional chamado Malaysian Today. A gente foi acusado de proselitismo, de cristianizar crianças muçulmanas. Nosso nome saiu num fórum, foi levado por um fórum de discussão muçulmana. O repórter escreveu aí na matéria undercover. Undercover é uma espécie de escondido. Está escrito aí: pregadores do evangelho disfarçados de treinador de futebol. Acertou, era isso mesmo. Nós fomos convidados para um interrogatório. Esse interrogatório não aconteceu. Depois de 3 anos e meio, isso culminou na saída nossa da Malásia. Então nós fomos para a Tailândia. Me lembro que, imagina só, a Malásia é um país muçulmano, a Tailândia é um país budista, onde 95% da população é budista. E depois nós fomos para o Vietnã. Vocês não pensarem que vida de missionário é fácil? Deixa eu ensinar para vocês uma mesma palavra, como se cumprimenta nas 3 línguas, só para vocês verem a dinâmica disso. Eu ensinei para vocês em tailandês como se cumprimenta: Sawadee krap, é isso, e responde Sawadee krap. E a mesma frase em malaio, Apakaba, e a resposta é Kababae. A mesma frase, Apakaba, Kababae. A mesma frase em vietnamita, Quê Kaun, e a resposta é Qué. Qué significa bem. E cão é como, qué cão, então você está bem, qué, bem. Então eu vou perguntar como é que vocês estão, vocês respondem que estão bem. Qué cão. Eu falei sobre o chamado no início do culto, vejo que a linguística também, que a questão da língua está bom para alguns, serve para ir para o campo. Quando a gente chegou na Tailândia, eu falei: Senhor, eu quero ser apenas uma ferramenta na mão de um pastor local. Mas imagina só, conhecer um pastor local num país onde 95% da população segue uma só religião, o budismo. Mas eu comecei a orar e eu descobri que tinha um pastor que vivia a 50 quilômetros da cidade. Eu morava numa cidade em Chiang Mai,
e ele vivia 50 quilômetros no vilarejo, e eu fiquei sabendo da notícia desse pastor. Esse pastor era pastor de uma pequena igreja, a igreja dele tinha 6 anos e tinha 6 membros. E eu cheguei lá nessa igreja, e como que esse jovem se tornou pastor? Ele era uma criança órfã, ele foi abandonado pela mãe, e ele era bem pequenininho, ele foi parar num orfanato, que era cuidado por um casal de missionários norte-americanos, batista. E quando essa criança chegou, esse menino chegou, Deus falou para a missionária: você nunca vai encaminhar esse menino para adoção, porque você vai discipular esse menino, e esse menino vai se tornar um pastor. E assim o casal fez. As pessoas chegavam para adotar as crianças, eles escondiam esse menino num quarto, esse menino foi crescendo, e esse menino foi discipulado, e esse menino então se tornou um pastor. E foi esse pastor que eu conheci. Eu lembro que eu peguei minha moto, fui até o vilarejo. Quando eu cheguei no vilarejo, eu descobri onde que era a igreja dele, eu fui atrás dele, e falei assim: então pastor, Deus me mandou aqui. E ele ficou olhando para mim, e eu falei assim: olha, eu sou brasileiro, sou missionário, sou treinador de futebol, e nós vamos começar uma escolinha aqui no vilarejo aí, porque eu vou ajudar essa igreja sua e tal. E ele ficou olhando para mim, e ele falou assim: o que mais? Eu falei: não, é só isso só, eu vou vir a semana que vem, você me leva no campinho de futebol aqui, e a gente vai começar essa escolinha de futebol. Fui para casa, fiquei ansioso pela semana seguinte, voltei lá na semana seguinte, na terça-feira. Quando eu cheguei, eu pedi para que ele me levasse num campinho, ele me levou num campinho de terra batida, bem simples. Eu me lembro que eu cheguei, eu estava com apito, eu apitei, e as crianças vieram correndo na minha direção. E as crianças vieram correndo, foi essa foto que eu tirei, e eu virei para as crianças e disse assim: olha, é o seguinte, a gente vai começar uma escola de futebol aqui, e eu sou brasileiro. A hora que eu falei essa palavra brasileiro, parece que os olhos delas saíam uns cristais brilhando assim, elas ficavam olhando assim para mim. Eu falei: eu sou treinador de futebol, e a semana que vem eu vou vir aqui, vocês podem convidar quem vocês quiserem. E eu mal acabei de falar, o menorzinho falou assim: quem a gente quiser? Eu falei: sim. A hora que eu falei, eles saíram correndo desse campo, sumiram, e eu fui embora para casa. Quando eu voltei na semana seguinte, imagina um tanto de menino, agora multiplica por 10, era menino que não acabava mais. E aí eu já tenho uma foto com organizado, a gente comprou. Às vezes você pergunta assim: para onde que vai as nossas ofertas quando vão para o campo missionário? De uma coisa eu tenho certeza: está no uniforme das crianças. A gente já participava aí de torneios e tal. Me lembro que depois de uns 6 meses no campo de futebol, eu estava dando um treino. Eu estava dando treino para as crianças nesse vilarejo assim, naquele campinho, e tinha um casal do lado de fora esperando o treino acabar. Era um casal novo, uma menina de uns 22, 23 anos, um rapaz e tal, com uma filha bem pequena, talvez de uns 5 anos, 6 anos. Eles esperavam o treino acabar, e eu ali do lado de fora, dando treino. Quando o treino acabou, eles vieram na minha direção, e o rapaz veio e me perguntou assim: quem é o responsável aqui? Aí eu falei: não, aí depende do assunto. Aí ele falou assim: não, porque o meu filho treina aqui na escola, e toda vez que ele chega em casa, ele está falando de um tal de Jesus. Eu falei: aí não é comigo, é com o pastor. Porque a gente já combinou no começo, eu sou mais o cara da bola, dos cones. O resultado disso foi que essa família se converteu. Se converteu o pai, se converteu a mãe, se converteu a menininha, e se converteu o menininho também. E eu tenho uma foto aí da igreja reunida, lá na sala da minha casa. O pai está aí com a mão com a xícara, a menininha está lá no meu colo, o menininho está ali, encostado na mesa. Pode parecer pouco para vocês, mas imagina só, em 6 meses, nós passamos de 6 para 10. Quantas igrejas você conhece que cresce 60% em 6 meses? Pode parecer pouco, mas há 100 anos atrás, missionários chegaram aqui no Brasil, montados no lombo de um jegue. Eles chegaram em 2. Hoje nós somos mais de 13 mil igrejas batistas espalhadas pelo Brasil. Pode nos parecer pouco, mas essa é a nossa tarefa. Agora nós não precisamos mais de missionários, porque agora nós crescemos e agora nós enviamos missionários. Agora nós temos a tarefa de completar a missão. E por que eu fui para o Vietnã? Com a tarefa de completar a missão. Porque a Bíblia diz que quando todos os povos ouvirem falar de Jesus, Jesus vai voltar. E se são 7 mil povos, nós temos que trabalhar com povos não alcançados. E a junta, pensando nisso, deslocou o seu efetivo, grande parte do seu efetivo missionário, para trabalhar entre povos não alcançados. Por isso eu fui para o Vietnã. Eu fui para o Vietnã para trabalhar com um projeto chamado Os Últimos 17.
Eu trouxe essa foto do Vietnã que mostra bem como é a cultura vietnamita. Eles comem realmente assim, geralmente no Sudeste Asiático eles comem desse jeito. Possivelmente, bem possivelmente, a Santa Ceia de Jesus foi nesses moldes. A gente vê o retrato, né, pintado, e a gente pensa numa mesa grande, mas as mesas não existiam mesas daquele jeito, existiam mesas pequenas, que geralmente era na casa de rico, e a gente sabe que Jesus tinha alguns amigos ricos, mas a maioria dos amigos de Jesus eram muito pobres e tal, mas eles comem assim, e lá atrás tem um altar. Se você olhar atrás tem um altar. Se você não entra no lugar que tem um altar, você não entra na casa de um vietnamita, porque eles cultuam os mortos. Toda casa do vietnamita tem um altar para fazer o culto aos mortos. Se vocês olharem em cima do altar, vocês vão ver fotos. São fotos dos antepassados, e na frente das fotos, vocês vão ver que eles colocam comida, porque enquanto eles comem, eles convidam os mortos para comerem junto com eles. Agora, se você acredita que morto come, aí já é um problema teológico, porque a Bíblia fala que o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Então não tem morto ali. Então, quando a gente chegou no Vietnã, era com essa tarefa. A gente foi trabalhar com os americanos lá. Os americanos gostam de trabalhar com os brasileiros, porque brasileiro, a gente não parece com ninguém. O povo olha para a gente e pensa assim, será de onde que é? Você olha para um americano, você fala, americano. Agora você olha para um brasileiro, então isso é um coringa, porque as pessoas não sabem se a gente é árabe, não sabe se é indiano, as mulheres não sei, e isso é muito bom, porque a gente tem o privilégio de entrar em lugares, de ir em lugares às vezes que eles não vão. Quando a gente chegou, eu lembro que a gente estava reunido com os americanos, e na verdade a equipe se reuniu, nessa reunião não estava, a equipe se reuniu, e eles falaram que tinha um povo não alcançado, que se chamava Thai, que ficava a 250 quilômetros de Hanoi, no Vietnã. Hanoi é a capital que fica mais perto da China. Eles têm duas capitais, Ho Chi Minh e Hanoi. Então, a 250 quilômetros da capital, ficava no meio das montanhas, um povo com a sua própria língua, e que ninguém nunca tinha pisado lá, e tinha 25 anos que os americanos estavam tentando entrar nesse vilarejo, e eles nunca haviam conseguido. E eles compartilharam isso com a equipe de brasileiros que estavam lá, e a resolução da reunião, a conclusão da reunião foi que eles deveriam orar, que não tinha solução, que eles iriam orar todas as reuniões pelo povo Thai. E assim fez a igreja americana, a igreja brasileira, os missionários, todas as reuniões orava pelo povo Thai. E depois de um tempo, um missionário nosso voltou para a reunião, e ele disse que ele falou, olha, tem uma novidade para contar, eu estava correndo em volta dos quarteirões da minha casa. Ele disse que não tinha ninguém na rua, era um dia de manhã, ele estava correndo, ele se cansou e se sentou no meio-fio, e ele colocou a cabeça no meio das pernas para poder descansar. Quando ele levantou a cabeça, tinha um vietnamita sentado do lado direito dele. Não é normal que a gente pregue o evangelho para um local, porque lá é proibida a pregação do evangelho. Existe uma polícia que cuida dos assuntos religiosos. Para você ser um pastor, por exemplo, lá, você passa não só pelo crivo da igreja, mas pelo crivo do Estado. O Estado é que te dá uma carteirinha. Eles acompanham o conteúdo da pregação, para ver se o conteúdo da pregação do pastor não tem nenhuma questão política. E aí esse rapaz estava sentado, ele sentiu uma paz de Deus, o missionário, de compartilhar o evangelho com aquele jovem. E ele falou de Jesus para aquele jovem vietnamita, e ele se converteu. Adivinha de onde era o jovem? Lá do povo Thai, que ficava 250 quilômetros no meio das montanhas. Quando receberam essa notícia, falaram assim, pronto, acabou. Não é importante que o missionário entre, não é importante que o missionário fique brilhando, o importante é que a mensagem entre. Como a mensagem vai entrar é com Deus. Vamos treinar esse jovem, em 6 meses nós temos um pastor. Se fosse aqui no Brasil, não, deixa trabalhando com os adolescentes aí, agora manda para a juventude, parece que está dando certo, manda para o seminário. Passa 4 anos lá, volta, reúne um monte de pastor, faz umas perguntas difíceis, que nem os pastores dão conta de responder. Se der tudo certo, manda. Lá era a única coisa que a gente tinha, era a única ferramenta. E a gente levou esse jovem para uma casa onde a gente treina os locais, e esse jovem foi treinado. E esse jovem se tornou um pastor. E Deus colocou um desafio no nosso coração, de construir um campo de futebol lá naquele vilarejo. E hoje, por causa da vida desse jovem e desse campo de futebol, nós temos uma igreja lá plantada com 15 pessoas convertidas e batizadas
pela vida desse jovem. Amém. Essa é uma foto, a gente, no vilarejo, no dia da inauguração do campo de futebol. A gente está aí, eu e minha família. Foi a primeira vez que estava pisando estrangeiros lá no campo de futebol. A gente foi lá só para a inauguração, porque esse campo de futebol fez com que esse jovem fosse uma espécie de herói, né? Imagina só, um jovem trazendo um campo de futebol para um vilarejo no meio das montanhas. Eu me lembro que no dia da inauguração estava toda a comunidade em volta do campo, a liderança, a polícia. Quando nós chegamos lá, eles recolheram os nossos passaportes. Eles não estavam vestidos como polícias, mas a gente sabia que era polícia. E essa é a foto do rapaz, que hoje é o nosso líder lá. Foi o rapaz que se converteu, sentado ali na calçada. E eu gostaria de mostrar para vocês o vídeo do dia da inauguração do campo de futebol, lá no vilarejo Tai. Eles vão colocar o vídeo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, enquanto eles colocam o vídeo. Eu estou voltando para o campo agora, só eu e minha esposa. Os meus filhos já estão encaminhados, eles já conseguem voar, e eu já expulsei eles do ninho. Assim, eles não estão fora de casa, não é isso não, mas eles já estão seguindo a vida deles. Eles já trabalham, eles já têm os seus empregos, e agora eles vão seguir a vida deles, e eu já cumpri esse papel na vida dos meus filhos. Vou continuar sendo pai, mas em outra dinâmica. E todas as vezes que a gente todas as vezes que a gente vai para o curso, para o campo, a gente levanta recursos. Então, se você gostaria de adotar uma família missionária, um projeto missionário, um casal missionário, você pode adotar o meu trabalho, o nosso trabalho, o meu trabalho da minha esposa. Minha esposa é formada em letras em língua inglesa. A minha esposa usa a língua inglesa para entrar em vilarejos e me ajuda muito, tem sido uma ferramenta muito importante na minha relação. Depois do vídeo eu vou falar como que você faz para adotar a gente. Vai dar certo? Eu elogiei tanto o Júnior aqui no começo do culto, que esse Samsung dele, que agora o negócio ficou tudo preto a tela. Eu não estou enxergando de longe não. Para esperar um pouquinho. Então, quando você adota um missionário, o que acontece? Nós somos hoje, a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, ela tem missionários espalhados pelo mundo. E todas as vezes que a gente vai, a gente entra num processo de levantar recursos. Por que a Junta faz isso? Pelo fato de que você cria uma relação direta com o missionário. Porque quando você adota um missionário, você recebe cartas desse missionário, você acompanha a jornada do missionário, você pode orar pela família missionária. Então a Junta faz isso para que se crie um elo. E as adoções às vezes são poucas, com 20, 30 reais, 40 reais, 50 reais mensais. E nunca isso é um pacto. Se eu adotar eu vou ter que fazer isso para o resto da minha vida. Não, não é essa a ideia. Você pode não fazer quando você não quiser fazer mais. Mas o fato de adotar a gente faz com que você acompanhe a nossa jornada. E a adoção não precisa ser só uma adoção financeira, também pode ser uma adoção com oração.